Correção da atividade de matemática, unidade temática, grandezas e medidas, o conteúdo área e perímetro, objeto de conhecimento, resolução de problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras bidimensionais representadas em malhas quadriculadas ou não. Como a tia Kelly prometeu, a correção da atividade, de área e perímetro, que algumas pessoas, alguns alunos tiveram dúvidas, alguns de vocês. Então, hoje eu vou fazer essa correção com vocês para a gente tirar todas essas dúvidas, tá ok? Se persistir, se continuar não entendendo, vocês me mandem mensagem no grupo, deem esse retorno, que aí a tia Kelly vê outra estratégia para fazer com que vocês entendam, tá bom? Então, vamos começar. Vamos revisar o que é o perímetro e o que é a área. O perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, a soma das medidas dos seus lados. Então, de um terreno, de uma figura, de um objeto. Medir o perímetro é medir o contorno, é fazer a soma dos valores dos lados de cada de cada lado dessa figura. E a área é o todo o espaço de uma superfície, Então, você não vai medir só o contorno, você vai medir toda a superfície. Vamos entender melhor com um exemplo. Área de uma superfície. O centímetro quadrado é uma unidade de área. O quadrado ao lado tem lados de 1 centímetro. Então, dizemos que a sua área é de 1 centímetro quadrado. O contorno, que é o perímetro, seria esses tracinhos pretos, Seria a medida de cada lado dessa figura. A área, ela é essa parte em vermelho, toda a superfície. Entenderam? Quando eu meço o perímetro, eu uso centímetro, o metro. Quando eu meço a área, eu uso o centímetro quadrado ou o metro quadrado. O quadrado que a gente fala é esse 2, que fica aí elevado, ao lado da nomenclatura do centímetro ou do metro. Então, vamos ver, olha. Ao colocar 2 quadrados, a área da figura formada fica 2 centímetros quadrados, porque essa parte inteira em vermelho é o que vai valer como área. Então, vamos ver aí outras figuras. Eu tenho 3 quadrinhos vermelhos. Então, a área dessa figura é 3 centímetros quadrados. Na outra, eu tenho 4 quadrinhos vermelhos. Então, 4 centímetros quadrados. E na última imagem, nós temos aí 5 quadradinhos vermelhos. Então, 5 centímetros quadrados é o valor da área dessa superfície. É super fácil. É só você lembrar. A parte de dentro do todo é a área. O contorno, esse contorno de fora, os lados de uma figura, é o perímetro. Então, vamos dar uma olhadinha nas atividades. Opa, vamos renovar aí, olha, preste atenção. Olha que bacana. O perímetro é o contorno. Então, cada lado dessa figura, você vê aí que tem 22 centímetros de perímetro, porque eu vou contar cada linhazinha dessa que contorna a figura, não do lado de dentro, só o contorno do lado de fora. Conte, se você contar, você vai ver. Comece lá por cima e veja 1, 2, 3, aí vai descendo e contando quantas linhas você precisou fazer para contornar essa figura. Esse é o perímetro. A área já é o todo, a parte de dentro. Então, cada quadrinho desse é 1 centímetro quadrado. Como nós temos aí 13 quadrinhos, então a área equivale a 13 centímetros quadrados. Muito fácil. Vamos corrigir a atividade? Vamos iniciar com o perímetro. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos que a professora levou para a sala de aula.
Veja o que ela fez. Então, você vê aí que ela colocou a linha e ela fez um contorno. Cada pedacinho, distância entre um preguinho e outro, essa linha ficou em 1 centímetro. Observando que a medida entre dois preguinhos é de 1 centímetro, qual é o perímetro da figura que Marina representou? Mais uma vez, a gente só precisa contar quantos tracinhos a Marina fez. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu posso dizer que o perímetro da figura que a Marina criou é 22 centímetros. Gente, muito, muito fácil. Vamos ver a outra questão? Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada na figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, andará quantos metros? A gente vê aí que um lado dessa figura, um tracinho, tem 50 metros. E lá em cima, outro lado, 30 metros. Se você reparar, os 30 metros lá de cima, né? O tracinho de cima, ele é igualzinho o de baixo. E o de 50 metros, nós também temos ao lado aí um tracinho do mesmo tamanho. Então, lembrando mais uma vez que o perímetro, ele também é a soma dos lados de uma figura. Então, nós temos aí 30 metros em cima e embaixo nós temos o mesmo comprimento. Então, também temos mais 30 metros. Aí, ao lado, nós temos 50 metros, o tracinho, e do outro lado nós temos um tracinho exatamente do mesmo tamanho. Então, mais 50 metros. Para eu saber o perímetro dessa volta de bicicleta que o Ricardo dá, basta eu somar esses 4 valores. 30 mais 30, 60. 50 mais 50, 100. E depois eu vou somar 100 mais 60. 160 metros. Tia Kelly, se eu quisesse somar 50 mais 30 mais 50 mais 30, tudo bem, é a mesma coisa. Você estaria somando cada valor, né, todos os valores do lado da figura. Fácil assim. Então, eu posso contar, como a gente fez na questão anterior, mas quando eu tenho o valor é mais fácil ainda, basta somar o valor de todos os lados. Próxima questão. Uma praça de uma cidade será construída. A malha quadriculada representa o desenho da praça. Cada lado do quadradinho indica 1 metro de construção. A parte destacada em cinza está destinada ao coreto que será construído. Quantos metros de construção serão necessários para o contorno desse coreto? O contorno é o perímetro. Então, eu vou contar cada tracinho que faz esse contorno da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso dizer que o meu perímetro é de 10 metros. Muito fácil, gente. Próxima questão. Uma pessoa faz caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado, como a representada na figura a seguir. Você está vendo aí que cada pedacinho vale 1 metro, cada tracinho desse. Sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, quantos metros essa pessoa percorre para completar uma volta? Falha da tia Kelly, já botei a resposta aí. Mas como eu posso chegar nessa resposta de 22 metros? Basta eu contar cada tracinho que contorna essa figura. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Contei cada pedacinho, cada ladinho que contorna a figura. Observe que eu não estou contando o lado de dentro, apenas o contorno de fora. Esse é o perímetro. Próxima questão. Helena, com algumas amigas, vão colocar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos dois canteiros que têm formas de triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros, gente, são triângulos que têm os lados, a medida dos lados iguais, né? Cada lado tem a mesma medida. O lado de cada canteiro mede 3 metros. A soma dos perímetros desses dois canteiros tem como medida. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ver cada canteiro. Esse lado mede 3. Como é um triângulo equilátero, os outros lados também vão medir 3. Então, o perímetro desse canteiro, né, é igual também do outro. Ó. 3, 3 e 3. Né? Cada lado das duas figuras vale 3 metros. Para eu saber o perímetro, basta eu somar. 3 mais 3 mais 3, 9. 3 mais 3 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. O que eu poderia fazer aí também, gente? Eu poderia ver que temos aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados com o mesmo valor, 3. Então, eu poderia multiplicar também. 3 vezes 6, que eu chegaria novamente a 18 metros. Entenderam o perímetro? É muito fácil. Lembra, o perímetro é o contorno da figura. Você pode contar as quantidades ou você pode somar os valores de comprimento de cada lado da figura. Pronto! Isso é perímetro. Vamos para a área? A área chega a ser ainda mais fácil. Veja a figura cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área de cada quadrinho da malha é igual a 1 centímetro quadrado. Gente, sempre que aparecer esse doisinho na medida, eu não estou querendo saber o perímetro, eu estou querendo saber a área. E a área é toda a superfície, é a parte de dentro. Então, eu vou contar os quadrinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, posso dizer que a área dessa figura cinza é 19 centímetros quadrados. O quadrados, que eu digo, é esse 2 que vem ao lado do símbolo do centímetro, do metro, da unidade de medida de comprimento, tá? Então, sempre que for centímetro quadrado, metro quadrado, eu estou falando de área, não de perímetro. Utilizando o quadrinho como unidade de medida, qual é a área que a figura abaixo ocupa na malha quadriculada? Olha aí, a gente vai ter que ser esperto. Vamos ver, olha. A gente tem que olhar os quadrinhos, né? Então, eu tenho aí 3 quadrinhos no meu comprimento e 1, 2, 3, 4 quadrinhos na minha altura. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Tá vendo? 3 quadrinhos. Aí embaixo, 4, 5, 6. Você consegue visualizar os quadrinhos? 7, 8, 9 e temos mais. 10, 11, 12. Conseguiu visualizar o quadrinho na figura? Então, 12
é o valor da área, da medida de área dessa figura. Em uma parede da cozinha, há 15 fileiras de 10 azulejos e em outra há 13 fileiras de 10 azulejos. Quantos azulejos há nessa cozinha? Muito simples, se eu tenho 15 fileiras de 10, é só eu multiplicar 15 vezes 10. Gente, para multiplicar por 10 é a coisa mais simples. 15 vezes 10, eu repito 15 e acrescento um zero. Pronto. Na outra, eu tenho 13 fileiras de 10 azulejos. Então, 13 vezes 10 igual a 130. Mais uma vez, repetiu 13 e acrescento um zero. Isso é multiplicar por 10. Então, vamos lá. Mas eu preciso saber quantos azulejos há ao todo. Então, eu tenho que somar esse 150 com esse 130, que dá 280. Então, há 280 azulejos nessa cozinha. Conseguiram fazer assim? O piso de uma sala está sendo revestido com cerâmica quadrada. Já foram colocados 9 cerâmicas, como mostra na figura abaixo. Então, tem aí, olha, 9 cerâmicas. Quantas cerâmicas faltam para colorir, aliás, para cobrir o piso da sala? Então, já foram colocadas 9. É esse amarelinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você está vendo aí um L, né? Amarelinho mais claro. Tá faltando aí toda essa área para cobrir de piso ainda. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, falta ainda 15 cerâmicas para completar toda a área, né, dessa sala. Fernanda está reformando sua cozinha e resolveu pintar os azulejos. Quantos azulejos já foram pintados de azul? Aí era para ser azul, mas está vermelho, não tem problema. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 pintados de azul. Você viu que foi muito fácil? Área e perímetro é facílimo. Basta você lembrar que a área é toda a superfície. Então, eu vou contar o que tem dentro. E o perímetro é o contorno, é aquela parte de fora que eu vou contar ou somar a medida de todos os lados de uma figura. Deu para entender? Espero que sim. Beijos!